noite, boa tarde, bom dia a todos os que seguem o meu canal, em especial a você que está aqui pela primeira vez. Hoje o tema da aula será sobre os maus tratos aos animais domésticos. E no Brasil nós temos o costume de colocar nome nas leis. E nós temos a lei dos animais domésticos, da violência contra os animais domésticos, conhecida como a Lei Sanção. Mas isso não é a primeira vez que ocorre. Nós já tivemos a Lei Pelé, que trata das relações trabalhistas entre os atletas profissionais e também de toda e qualquer modalidade esportiva. Nós temos a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica, a Lei Rouanet, dos incentivos fiscais à cultura, a Lei Carolina Dickmann, de invasão de celular, privacidade e das exposições das fotos íntimas, e o caso do menino Bernardo, que foi conhecido como a Lei da Palmada. Em seguida à apresentação da Lei Sanção, eu vou colocar um vídeo para mostrar para vocês quem é o cachorro Sansão e o que aconteceu com ele. Mas antes eu vou contar a história para vocês. Sansão é um cachorro pitbull de 2 anos. Esse cachorro teve as 2 patas traseiras decepadas no bairro Capim Seco, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso aconteceu no dia 6. 2 homens, vizinhos da empresa onde o cão ficava, são suspeitos do crime. O cachorro Sansão recebeu cuidados da veterinária Tiziana Lima Dornas, na clínica da escola Faculdade Arnaldo, no bairro Olhos d'Água, na região oeste da capital mineira. No dia 6 de julho, o cachorro ganhou uma cadeira de rodas e o equipamento foi doado por uma voluntária. De acordo com o tutor do animal, o Sr. Gleidson Justino da Silva, de 40 anos, Sansão foi torturado porque pulou o muro da firma e brigou com o cão dos suspeitos. Então, os suspeitos teriam cortado as patas de Sansão com uma foice. Silva contou que para cometerem a violência, além de cortarem as patas de Sansão com uma foice, eles amordaçaram o cachorro com arame farpado. Nós queremos justiça por todos esses cachorros que sofrem maus tratos e não têm voz para que fale por eles. Silva falou também que as leis precisam punir com mais rigor quem maltrata os animais. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar, um dos suspeitos foi ouvido e liberado e o outro fugiu. Vejam a tamanha crueldade que foi feita com esse cachorro. As 2 patas traseiras decepadas. E tudo o que aconteceu com esse cachorro veio a se transformar em uma lei, que é a Lei de Proteção dos Cães e dos Gatos. Como se não bastasse eles amarrarem o cachorro Sansão com arame farpado e depois cortar as 2 patas traseiras desse cachorro, esses acusados praticam de forma frequente esse tipo de crueldade. Há pouco mais de 1 ano, Zeus, que é o pai de Sansão, teve a sua coluna partida ao meio por um ataque desferido por facão por esses 2 indivíduos. Os maus tratos sofridos por Zeus, que tomou uma facada, uma foiçada, uma facãozada nas costas, não foram na propriedade privada. No entanto, Braga reforça que em nenhum dos casos
os pitbulls oferecem risco às pessoas presentes nos locais em que se encontravam. Então, a lei contra animais domésticos é conhecida como a Lei Sansão. Vocês vão ver no vídeo a seguir como é que está o Sansão hoje. Graças a Deus recuperado, graças ao bom Deus já com uma assistência, já providenciando próteses para ele. E não vou colocar o vídeo, por achar muito violento, daquele cãozinho que foi brutalmente agredido no supermercado Carrefour. E o mais engraçado que possa parecer é que esses dois agressores entraram na justiça contra a empresa para reverter a justa causa. E o juiz acabou, graças a Deus, indeferindo a reclamação trabalhista ou julgando improcedente a reclamação trabalhista. Agora vejam a crueldade: cortar as duas patas traseiras de um cachorro pitbull de 2 anos. O outro cachorrinho, coitado, foi morto a golpes de pau por seguranças do Carrefour. E tudo isso motivou uma alteração na lei para punir com mais rigor violência e maus tratos contra animais domésticos. E é por isso que essa lei ela é conhecida como a Lei Sansão. Vamos começar então a nossa aula de hoje, sempre tirando uns minutinhos para reflexão. E eu escolhi hoje um texto que está no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Dias difíceis são inevitáveis na nossa vida. Passamos por doenças, passamos por desemprego, muitas vezes por decepções amorosas, mas nós precisamos nos reerguer. E temos que fundamentar a nossa recuperação no Senhor. E para que chegamos, ou para que nós possamos chegar até Deus, é necessário a fé. Seja ela no divino, no amor, no futuro, no seu próprio potencial. E Deus aparece como esse refúgio, onde nós podemos nos proteger e nos recarregar. Os amigos, eles podem nos abandonar. Os parentes podem nos abandonar. Mas o único que não vai te abandonar é Deus. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você. E nós vamos falar hoje sobre os maus tratos aos animais, em especial aos cães e aos gatos.
Em primeiro lugar, nós temos a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei dos Crimes Ambientais. Dos crimes contra a fauna, no artigo 32, prevê o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Porém, surgiu o parágrafo 1º-A, instituído pela Lei 14.064 de 2020, que tipifica a conduta de maus tratos de cão e gato. E diz a lei: quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput desse artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Portanto, ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar o cão e o gato, ele tem uma pena hoje que vai de 2 a 5 anos. Como nós vimos nos vídeos anteriores, tudo isso foi motivado e é conhecida essa lei como a Lei Sanção. E é um caso emblemático de um pitbull que teve e foi amordaçado com arame e as suas 2 patas traseiras foram decepadas a golpe de facão pelo servente geral de uma empresa de cargas. Os atos de tortura e crueldade ocorreram na cidade de Confins, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. E além do Sansão, o pai do Sansão, o Zeus, como a gente viu, ele sofreu também golpe na coluna vertebral. A violência contra o cão causou grande revolta e repercussão nacional, mobilizando vários setores da sociedade voltados para a proteção dos animais. O caso Sansão foi um dos motivos da aprovação da Lei 14.064 de 2020, apelidada de Lei Sanção, que aumenta a pena para o agressor que maltratar ou praticar abusos contra cães e gatos. A nova pena para a conduta descrita foi sancionada em 29 de setembro de 2020 e é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Percebam que de 2 a 5 anos não é de competência do Juizado Especial Criminal e prevê o pagamento de fiança, né, porque a pena mínima é de 2 anos. Né? Não permite a suspensão condicional do processo e o rito será o rito ordinário. O mais estranho é que depois de ter sido desligado da empresa, o servente geral que amputou as patas do cachorro procurou a Justiça do Trabalho para reverter a justa causa aplicada pelo empregador. Ao analisar o caso, a primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo, o juiz Marcel Luiz Campos Rodrigues julgou improcedente o pedido do trabalhador. Nem poderia existir, diz ele, considerando a data do ocorrido, 6/7 de 2020, e a data de despedida, 8/7 de 2020, o verdadeiro motivo da dispensa motivada, como alegado em defesa, foi o ato de extrema violência praticada pelo autor contra um cachorro caracterizado como mau procedimento. Quando nós analisamos a Lei 14.064 de 2020, a primeira observação que nós temos que fazer é que o parágrafo instituído pela lei para cães e gatos pune
com 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Se houver morte do cachorro ou do gato, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Esse caso foi um caso rumoroso e foi estupim para a aprovação da Lei 14.064 e ganhou a denominação de Lei Sanção, tendo em vista o episódio ocorrido com esse pitbull que teve as patas traseiras decepadas, gerando comoção em todo o Brasil. E não foi só esse caso. Nós também temos aquele caso do cachorro que foi brutalmente agredido em um supermercado na Grande São Paulo. Interessante é que quando a gente estuda a criminologia, né, estuda os criminosos, e isso já foi comprovado pelo FBI, ele tem convencido a comunidade que os atos de crueldade contra animais podem ser os primeiros sinais de uma violenta patologia que pode incluir vítimas humanas. Assim, os chamados serial killers muitas vezes iniciam um processo matando ou torturando animais quando crianças. Se vocês lerem o livro da Ilana Kazoy, Serial Killer Louco ou Cruel, vários deles, quando eram crianças, mutilavam animais. Na série de TV que ficou famosa, do Norman Bates, o Norman também fazia isso. Ele matava os animaizinhos e depois ele empalhava. A Lei 14.064, ela cria uma proteção de maneira diferenciada para cães e gatos, mas ela exclui os outros animais. Tanto uma pena mais gravosa, quanto quando forem maltratados os cães e os gatos. Para os outros animais, nada mudou. Jeremy Bentham, um dos maiores defensores dos animais, começou a tratar, foi o primeiro que tratou dos direitos dos animais, mostrando a realidade cruel e sofrida vivida pelos animais e como isso afeta a sociedade. Ele escreve o seguinte: chegará o dia em que o restante da criação vai adquirir aqueles direitos que nunca poderiam ter sido tirados deles, senão pela mão da tirania. Os franceses já descobriram que o escuro da pele não é motivo para que um ser seja abandonado irreparavelmente aos caprichos de um torturador. É possível que algum dia se reconheça que o número de pernas, a vilosidade da pele ou a terminação do sacro são motivos igualmente insuficientes para abandonar um ser sensível ao mesmo destino. O que deveria mais traçar a linha insuperável? A faculdade da razão ou talvez a capacidade de falar? Mas, para lá de toda comparação possível, um cavalo ou um cão adulto são muito mais racionais, além de bem mais sociáveis do que um bebê de um dia, uma semana ou até um mês. Imaginemos, porém, que as coisas não fossem assim. Que importância teria o fato? A questão não é saber se são capazes de raciocinar ou de se conseguirem falar, mas sim se são passíveis de sofrimento. Jeremias Bentham, 1978, escrito em 1832. Edna Cardoso Dias, também uma árdua defensora dos animais, ela escreve o seguinte: os animais são portadores de direitos inerentes à sua natureza de ser vivo e de indivíduos de determinada espécie. Se observarmos que os direitos da personalidade do ser humano lhe pertencem como indivíduo, e se admitirmos que o direito à vida é imanente a tudo que vive, podemos concluir que os animais também possuem direito de personalidade, como o direito à vida e ao não sofrimento. E tal como juridicamente incapazes,
seus direitos são garantidos por representatividade, tornando-se esses direitos deveres de todos os homens. Se cotejarmos os direitos de uma pessoa humana com os direitos do animal, como indivíduo ou espécie, constatamos que ambos têm direito à defesa de seus direitos essenciais, tais como o direito à vida, ao livre desenvolvimento de sua espécie, da sua integridade, de seu organismo, de seu corpo, bem como ao não sofrimento. Deve-se garantir aos animais não humanos a defesa de seus direitos essenciais. Dessa forma, não é cabível que o homem, enquanto espécie animal, venha a desrespeitá-los em razão do interesse de sua própria espécie. Isso foi escrito por Daronc em 2015. Os maus tratos contra os animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos, de acordo com a Lei 9605 de 98, no artigo 32, são os seguintes: o abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos, sem possibilidade de circulação e higiene, não abrigar do sol, da chuva, do frio, não os alimentar, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros. Temos como exemplos deste tipo penal: abandonar, espancar, golpear, mutilar e envenenar, manter preso permanentemente o animal em correntes, manter em locais pequenos e anti-higiênicos, não abrigar os animais do sol, da chuva e do frio, deixar sem ventilação ou luz solar, não dar água ou comida diariamente, negar assistência veterinária ao animal doente ou ferido, obrigar ao trabalho excessivo ou superar a sua força, capturar animais silvestres, utilizar animais em shows que possam causar pânico ou estresse, promover violência como rinhas de galo, farras do boi, etc. Para Elita Barroso ou Barreira Custódio, a crueldade contra os animais ela é definida como toda a ação ou omissão dolosa ou culposa, ato ilícito, em locais públicos ou privados, mediante matança cruel pela caça abusiva, por desmatamentos ou incêndios criminosos, por poluição ambiental, mediante dolorosas experiências diversas, didáticas, científicas, laboratoriais, genéticas, mecânicas, tecnológicas, dentre outras, amargurantes práticas diversas, econômicas, sociais, populares, esportivas, como tiro ao voo, tiro ao alvo, trabalhos excessivos ou forçados, além dos limites normais, prisões em cativeiros ou transportes em condições desumanas, abandono em condições enfermas, mutiladas, sedentas, famintas, cegas, extenuantes, de espetáculos violentos, de lutas entre os animais até a exaustão ou a morte, touradas, farra do boi ou similares, abates atrozes, castigos violentos, tiranos, adestramentos por instrumentos e meios torturantes para fins domésticos, agrícolas, para exposições ou quaisquer outras condutas impiedosas, resultantes em maus tratos contra animais vivos, submetidos a injustificáveis e inadmissíveis angústias, dores, torturas, dentre outros atrozes sofrimentos causadores de danosas lesões corporais de invalidez, excessiva fadiga, exaustão até a morte desumana da indefesa vítima animal. Escrito em 2000, página 156. Um dos exemplos que nós mais temos são os cavalos. Quando eles são usados para puxar carroça, são na sua maioria mal alimentados, mal ferrados, não recebem qualquer atendimento veterinário, sendo obrigado a trabalhar além das suas forças, mesmo doentes e famintos.
são maltratados com carga excessiva e horários exaustivos de trabalho. Quando esses cavalos não são mais úteis, são abandonados em ruas e estradas, acabam sendo atropelados ou morrem miseravelmente de fome e sede. Alguns são entregues a matadouros, quase na sua totalidade clandestino. Proteção dos Animais, publicado em 2015, página 1. Uma das formas mais comuns e cruéis de maus tratos contra os animais consiste no abandono dos seres vulneráveis em locais ermos, muitas vezes amarrados, amordaçados e até enterrados vivos. A gente vê muito na televisão e até em vídeos da internet o cachorrinho, né? Ele vai junto com o dono do carro para o veículo e solta o animalzinho na pista. Uma outra forma de execução perversa de crime de maus tratos contra os animais é privar o animal de água e alimento, havendo também grau de crueldade em caso de confinamento do animal por vários anos. Em São Paulo, na Delegacia de Proteção Animal, foi resgatada uma cadela que tinha sido aprisionada em uma jaula por 6 anos por seu tutor, e também configura o crime o espancamento, maltrato psicológico irregular do animal, condutas essas que, se fossem praticadas como seres humanos, atrairiam a incidência do crime de tortura, tipificado na Lei 9455 de 97, cujo tipo penal contém as expressões sofrimento físico, sofrimento mental, intenso sofrimento físico e mental, mediante constrangimento, com emprego de violência ou grave ameaça, ou seja, a tortura pode ser física ou psicológica, hipótese que se aplica também aos animais. A ocorrência de maus tratos aos animais, com formas de execução caracterizada com extrema violência, causa intenso sofrimento e sequela irreversível ao animal vitimado, muitas vezes sua própria morte nessas mesmas condições. Isso originou um clamor popular na sociedade brasileira para um avanço para a garantia dos chamados direitos humanos de última geração dos animais, também conhecidos doutrinariamente como pós-humanistas, em que toda forma de vida que habita em nosso pequeno planeta deve ser respeitado, estabelecendo a Carta Magna que os direitos dos animais são igualmente os direitos humanos, posto que ambos visam garantir as necessidades primárias dos seres que se importam originariamente com os que lhe ocorre, que são os mesmos fins, o mesmo tratamento dado aos seres vivos que são sujeitos e não objetos de direito. O interesse que se protege com essa lei é o sofrimento, e não a qualidade do que sofre, e a integridade moral do agente, e não a condição do paciente. Estando provado pela psiquiatria forense que pessoas que cometem crime contra animais apresentam grande probabilidade de cometerem crimes similares contra os seus próprios semelhantes, inclusive violação ou violência doméstica, e a proteção dos animais é o interesse de todos. É aprimorar o valor social mais caro da fraternidade, da compaixão, do respeito à vida e da construção de uma sociedade mais justa e solidária. Nos animais domésticos, eu fiz uma pesquisa para saber quais as condutas que poderiam tipificar o crime. Manter os pets em lugares anti-higiênicos ou locais que impeçam sua respiração, movimento ou descanso. Deixar o cão ou gato exposto ao sol por longos períodos de tempo, ou ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação. Obrigar o pet a trabalhar excessivamente, inclusive em competição,
que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado. Golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão do pet, com exceção do procedimento de castração. Não providenciar assistência veterinária em caso de acidentes ou doenças para o pet. Não garantir alimento e água para o pet e o abandono dos cães e gatos. Várias jurisprudências nós tivemos antes da lei que configuraram crime de maus tratos aos animais, e eu gostaria de passar para vocês algumas que eu selecionei que mostram a violência e a barbaridade dos seres humanos com os nossos irmãos inferiores. Crime ambiental, maus tratos a animais, artigo 32 caput da Lei 9605/98. Tese em amparo da excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, afastada. Suficiência do conjunto probatório, condenação mantida. Comprovado que o réu agrediu um cão brutalmente com golpes de martelo na cabeça, causando-lhe afundamento no crânio, impositiva a manutenção da sentença condenatória. Recurso criminal 7100945533, turma recursal colegial, relator Cristiana Pereira Gonzalez, julgado em 14/3/2011. Imagine, o sujeito agride um cão brutalmente com golpes de martelo na cabeça, a ponto de afundar o crânio desse animal. Outra jurisprudência. Maus tratos contra animais domésticos. Artigo 32, parágrafo 2º da Lei 9605/98. Suficiência probatória. Nesse caso, o réu praticou maus tratos contra um cão de pequeno porte. Esse cão pesava 4 quilos. Ao chutá-lo violentamente, causando-lhe lesões que culminaram ao óbito. Veja como o sujeito ele é maldoso. Um cachorrinho de 4 anos sendo chutado e desse chute causou a morte. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Luiz Gustavo Piscini, data do julgamento 27/5/2009, publicação em 1/7/2019. Outro, habeas corpus, organização criminosa, furto qualificado, maus tratos aos animais. Consta ainda que teria praticado maus tratos e ferido animal doméstico, causando a sua morte porque ateou fogo. Real propensão à reiteração delitiva que se evidencia na medida que o paciente responde a 2 outros processos, um por homicídio e outro por roubo. Aqui também do Rio Grande do Sul, um habeas corpus que foi negado, em que o sujeito coloca fogo num animal. Outro recurso, apelação criminal. Neste caso, o sujeito efetuou disparos de arma de fogo contra um animal domesticado, que não oferecia perigo ao agente público, caracteriza o delito de maus tratos e mutilação ao animal. Também do Rio Grande do Sul, 4ª Câmara Criminal, apelação 775.443416, relator Rogério Gesta Leal, publicado em 27/4/2018. Eu posso invadir uma casa para salvar um animal? Olha, a questão aqui é nós interpretarmos isso de acordo com a Constituição. Se você verificar que um animal está sendo espancado ou maltratado dentro do imóvel particular, é constitucional sim, artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, e é legal sim, qualquer pessoa invadir o local, independentemente de autorização judicial, para resgatar o bicho. Isso é possível porque, neste caso, evidencia-se a situação de flagrante,
decorrente da prática de maus tratos contra os animais, que é crime. Qualquer cidadão, qualquer entidade, autoridade pode ingressar no ambiente a qualquer hora do dia ou da noite, nas situações de flagrante ou em situações de perigo. Mas eu gostaria de dizer para vocês tomarem um cuidado nessa situação. Para que não seja considerado ilegal a sua atitude, procure o auxílio da polícia para realizar o resgate, fotografe e filme toda a ação e tenha testemunhas do fato para relatar imediatamente o boletim de ocorrência, providenciar um laudo veterinário da situação do animal para comprovar a legitimidade da invasão. O Estado de São Paulo, ele, na sexta-feira, dia 17 de dezembro do ano passado, ele fez uma lei, ele publicou uma lei que é a Lei 17.477 de 2021, que obriga os responsáveis por condomínios residenciais ou comerciais no estado de São Paulo a comunicarem às autoridades policiais qualquer indício de violência contra os animais nas áreas comuns ou particulares. E essa norma foi publicada no Diário Oficial e vai ser regulamentada em até 30 dias. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma incoerência dessa lei. E eu vou voltar um pouquinho no texto legal e depois falar da incoerência para vocês. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Quando se tratar de cão e gato, a pena para as condutas descritas no caput será de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Então, vamos supor que eu tenha 2 animais, um animal silvestre e um gato, ou um cachorro. Vamos supor que eu pratique os maus tratos contra o animal silvestre. Eu vou responder pelo caput, detenção de 3 meses a 1 ano. Se eu praticar os maus tratos contra cão e gato, a pena já vai de 2 a 5 anos, além da multa e proibição da guarda. Então, há uma desigualdade entre os cães e gatos e os animais silvestres. E isso me chamou muita atenção. E fui procurar a respeito disso e achei o professor Mauro Argachoff, que publicou na internet os maus tratos contra animais e a timidez do legislador pátrio. O acesso foi hoje e ele diz o seguinte: a título de exemplo, trataremos de uma situação hipotética de dosimetria de pena, onde um cachorro e um cavalo sofram mutilação. O autor do crime do cão estará sujeito, devido à alteração legislativa, a pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e perda da guarda do animal se tiver. Já com relação ao agressor do cavalo, a legislação é bem mais benevolente, sujeitando-o a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Eu acho essa uma incongruência da nossa legislação, né? Por que é uma incongruência? Porque o animal ele tem um tratamento diferenciado em relação ao animal silvestre e o cão e o gato. Ou seja, para o cão e o gato, 2 a 5 anos. E para o animal silvestre, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, essa observação que eu fiz, eu fui procurar e achei essa incongruência na lei, em que, na minha concepção, há uma violação ao princípio da igualdade entre o tratamento dado aos animais silvestres e o tratamento dado
aos cães e os gatos. Então eu só gostaria de lembrar a vocês, donos de animais domésticos, constitui crime manter o seu animalzinho em ambiente anti-higiênico, que impeça sua respiração, seu movimento, seu descanso. Deixar o seu animalzinho, seu cãozinho, seu gato, exposto ao sol por longo período de tempo, ou trancá-lo em um quarto sem qualquer iluminação. Obrigar o seu pet ao trabalho excessivo. Aqueles que têm, por exemplo, cavalos, né? Evitar competições que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado. Se você golpear, mutilar, ferir voluntariamente qualquer órgão do pet, salvo castração, você pode incidir nesse artigo. Não providenciar assistência no caso de doença ao veterinário, também você pode ser penalizado. Não garantir comida e água por pet, também você será penalizado. E se você o abandonar, o seu cão e o seu gato, você também será penalizado. Desnecessário dizer que é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público vai ser instaurado inquérito, porque a pena é superior a 2 anos, não haverá suspensão condicional do processo, não haverá transação penal, o acordo de não persecução penal, ele será possível, né? Mas pode haver uma vedação a respeito do tipo de violência que surgir no caso em tela, mas o que eu gostaria de trazer para vocês é que hoje o direito ele caminha na mesma sincronia dos direitos e garantias individuais, se estendendo, né? Se estendendo aos animais, né? Porque o que se tutela, né, é o direito do animal ter uma vida digna, né? Ele não pode sofrer um ataque a um bem jurídico, como a sua vida, como a sua liberdade, né? Quando nós falamos sobre isso, um doutrinador francês chamado Klaus Roxin, ele diz que nos direitos dos animais há uma necessidade excepcional de sancionamento de comportamento, embora não implique nenhum prejuízo aos seres humanos, né? Veja, não implica prejuízo aos seres humanos, porque os seres humanos é que acabam prejudicando o direito dos animais. E o que eu deixei por fim é que nós temos que considerar uma situação. Quando, por exemplo, eu pratico um crime de maus tratos contra cão e gato, eu respondo por uma pena que varia de 2 a 5 anos. Se eu praticar um homicídio culposo ou um aborto, eu tenho uma pena mínima de 1 ano. Vejam que é necessário que nós façamos urgentemente uma reforma na nossa legislação, porque muitas vezes a vida do animal ela está acima muitas vezes da vida do ser humano. Então, no homicídio doloso, nós temos de 6 a 12 anos e de 12 a 30 anos. Mas, no homicídio culposo, a pena mínima para quem age por imprudência, negligência ou imperícia é de 1 ano. Ele tem direito à suspensão condicional do processo, ele tem direito ao acordo de não persecução penal. Então, há um evidente desvalor entre a norma penal que protege a vida para a norma que protege o direito dos animais. Eu costumo ensinar para os meus alunos também. Se você pegar um aborto, que é você interromper a gravidez, e pegar um roubo, a pena do roubo é muito maior do que a do aborto.
Ou seja, muitas vezes o valor maior vida, ele tá sendo colocado num patamar abaixo do que ele deveria constar. Então, o que nós poderíamos sugerir é que o direito penal tutele com mais rigor a vida humana do que o patrimônio, do que o direito dos animais, do que o estupro, né? Porque certos tipos penais, como infanticídio, aborto, instigação, induzimento ou suicídio, raramente vão ao plenário do júri. Então, certos crimes têm uma pena maior e parece que o legislador protege o bem jurídico de maneira muito maior, como nós vemos nesse caso. Então, eu gostaria de agradecer vocês. O tema é um tema bem recalcitrante, que demanda bastante discussões, principalmente nessa proporcionalidade de vida, né? Entre vida humana e vida dos animais, mas eu sou absolutamente favorável, né, à punição a qualquer tipo de maus tratos a animais, sejam eles domésticos, sejam eles silvestres. Escolhi a profissão de advogado criminalista porque nunca tive passarinho em gaiola, nunca gostei de ver nenhum animal preso. Certa feita, vi uns animaizinhos em gaiola quando estava em outra cidade e perguntei o preço. Fui lá, comprei as gaiolas e soltei todos os animais, porque eles são os nossos irmãos inferiores. E como nós somos os tutores desses animaizinhos, nós temos que protegê-los e ampará-los. Espero que vocês tenham gostado da aula das inovações, que vocês estudem, porque é uma matéria que pode ser pedida em concurso público. E um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês.